Nessa aula, nós vamos falar sobre a carta da serpente, que é uma das cartas mais incompreendidas do baralho Petit Lenormand. A carta da serpente é a carta número 7 do baralho Petit Lenormand. Ela é uma dama de paus. Ela é uma carta que pertence ao grupo dos animais. Então, a gente já sabe que muito do que ela vai falar está dentro do nosso universo instintivo, daqueles impulsos que nós não controlamos. Ela prenuncia geralmente um tempo de 7, sejam 7 dias, 7 meses, e para quem gosta de jogadas com tempos longos, até mesmo 7 anos. No meu caso, eu não costumo jogar para prazos tão longos assim, mas existem cartomantes que usam e está tudo bem. Um dos significados, um dos conceitos relacionados à carta da serpente é a inteligência. Onde você vira a serpente e a pessoa que estiver sendo representada por essa carta, você pode saber que é uma pessoa muito inteligente, muito sagaz. Ela representa também a cautela. Por que a cautela? As serpentes, as cobras, são animais muito tímidos. Elas dificilmente ficam expostas. Os maiores acidentes, na verdade, acontecem porque as pessoas esbarram ou passam no habitat da serpente sem vê-las, porque elas sempre ficam enroladas e quietinhas no canto delas. É também um conceito de precisão. Porque o bote da serpente é muito preciso. Assim como a raposa, a serpente é muito cautelosa e muito paciente na sua caça. Ela só vai dar o bote, ela só vai atacar quando ela tiver certeza do sucesso dela. Caso contrário, ela vai ficar quietinha lá, enrolada, seja numa árvore, seja numa toca, no canto dela. A carta da serpente também me prenuncia perigo. Porque as serpentes no universo do cristianismo, isso a gente vai ver mais para frente aqui nessa aula mesmo, elas trazem toda uma mitologia relacionada ao risco, à traição, à mentira, e por isso no Petit Lenormand ela também tem essa conotação de perigo iminente. A carta da serpente me mostra geralmente uma pessoa que é fria, calculista. Pode ser de uma forma positiva ou negativa, e isso as cartas ao redor dela que vão me dizer. Ela também traz em si o conceito de camuflagem, de disfarce. Por que isso? Porque as serpentes elas se camuflam no ambiente para não serem encontradas, seja para poder atacar as presas ou mesmo para se protegerem. Disso também deriva o conceito de dissimulação que essa carta traz. Muitas vezes, em algumas tiragens, nós podemos ver na carta da serpente uma pessoa dissimulada, uma pessoa aquela que você fala que tem segundas intenções. Temos também o silêncio, já que as serpentes, as cobras, são animais extremamente discretos e silenciosos. Em alguns contextos, ela vai me descrever pessoas trans. Por que isso? Porque as serpentes, as cobras, elas trocam de pele, elas mudam, elas se transformam. Aliás, é um dos maiores símbolos de transformação que a gente tem. Fala também de sedução, porque as serpentes têm aquelas serpentes que, para caçarem, para abocanharem as suas presas, elas meio que seduzem com o olhar, elas hipnotizam a presa, né? Elas conseguem fazer com que a presa fique atenta e envolvida naquela dança que elas fazem. Também pode descrever uma pessoa bajuladora, uma rival, vai falar de transformação, que é um conceito que nós vamos explorar bem a fundo. Fala também de movimentos ou locais sinuosos, por exemplo, uma estrada, um rio. A serpente também pode ser usada para descrever lugares, para descrever caminhos.
Fala de lugares e de conceitos estreitos, uma mente estreita, um lugar estreito, um rio estreito ou uma estrada estreita. Fala de situações enroladas, porque a cobra ela fica enrolada. Ela pode até mesmo falar de objetos, dependendo do contexto que nós estamos explorando numa leitura de cartas, ela pode falar de objetos, de coisas que ficam enroladas, como, por exemplo, um rolo de corda, uma mangueira enrolada no jardim. Vai depender do que é que eu estou procurando na minha leitura. A serpente também pode me falar de remédios, de medicamentos, mais precisamente de antídotos para doenças, antídotos para venenos e vacinas, porque do veneno da cobra nós extraímos remédios, nós extraímos os soros antiofídicos, entre outros produtos. É também relacionada à profissão e à disciplina da biologia. Então, um biólogo pode estar sendo descrito, ou uma bióloga sendo descrito pela carta da serpente. É também um símbolo da medicina, pode estar me descrevendo um médico ou uma médica, e da astúcia. Muita atenção para essa carta, porque ela é uma carta muito ambígua. Quando você bater o olho nela, seja numa mesa real, seja numa tiragem linear ou uma tiragem em bloco, tenha muito cuidado com a interpretação. Não vá logo de cara achando que é uma amante, uma rival ou algo que o senso comum costuma dizer que a serpente é. Aliás, na minha prática cartomântica, poucas vezes a serpente representou uma rival do sexo feminino. O significado dela vai depender das cartas que a acompanham e da posição dela durante uma tiragem. Como eu falei anteriormente, a serpente é um dos símbolos mais antigos de transformação. Você deve sempre observar em que contexto essa carta vai aparecer. Nem sempre a serpente vai ser um sinônimo de traição ou de mentiras. Para vocês entenderem um pouquinho esse contexto, eu trouxe aqui alguns símbolos, algumas serpentes que eram símbolos totalmente diferentes desse que a gente tem nas tradições cristãs. E muito embora o Petit Lenormand tenha sido criado dentro de uma tradição cristã europeia, eu, como uma cartomante moderna e que tenho acesso a todos esses contextos e a toda essa riqueza histórica, prefiro trazer para a minha interpretação dessa carta toda essa riqueza. Por exemplo, no Ocidente pré-cristão, ou seja, antes dessas terras terem contato com o cristianismo, nós tínhamos, por exemplo, Jormungandr, que era a serpente de Midgard, que se enrolava. Midgard era a terra na mitologia nórdica. E essa serpente, ela se enrolava na árvore da vida, a árvore que sustentava os mundos, e ela simbolizava a interconexão entre os mundos. E dentro de um contexto mais íntimo, a conexão entre o material e o espiritual, os planos mais elevados. Temos também o mito de Ouroboros. Se vocês já viram, é aquele desenho de uma cobra um desenho circular de uma cobra comendo o próprio rabo. Forma um círculo, né? Aqui tem a boquinha da cobra, minha cobra está horrorosa aqui que eu estou desenhando. Vamos imaginar que aqui é a minha cobrinha e ela está engolindo o próprio rabo. Esse mito do Ouroboros, ele é um mito que fala sobre a eterna evolução. E para que nós tenhamos a evolução, existe a transformação. Temos também Quetzalcoatl, que era a serpente emplumada dos astecas, que era o deus da sabedoria nessa mitologia.
Já no Oriente, a gente tem, por exemplo, o mito de Mucalinda, que era uma das Nádias, que, segundo conta a lenda, sim, era um deus serpente, o rei das serpentes, que se enrolou ao redor de Buda, enquanto esse meditava, porque começou a chover muito e ele se enrolou em torno de Buda para protegê-lo da chuva. Temos também Zulong, na mitologia chinesa, que é uma divindade em forma de serpente que, ao abrir e fechar os olhos, controlaria a luz e a escuridão do mundo. Vocês veem quantos mitos lindos e maravilhosos e tão significativos nós temos ligados à imagem da serpente? Por isso que eu não trago apenas a tradição que fala dela como traição, como pecado, porque eu acho que esse mito, a serpente, é uma carta muito rica. E na minha prática cartomântica, ela dificilmente valida como outra coisa, como coisas negativas. Falando nisso, a gente tem que olhar também para o naipe da serpente. Vamos ver aqui. Esse naipe é a rainha de paus. Essa rainha de paus, muitas vezes, é tida por cartomantes tradicionais como uma rainha má, só que ela não é má. Nós sabemos que, além do cristianismo, nós vivemos num ocidente patriarcal e que todas as mulheres que se sobressaíam ou que tinham conhecimentos, eram curandeiras, eram herveiras, ou eram até mesmo um pouco mais inteligentes do que os homens ao seu redor, elas eram vistas como más, como bruxas, enfim, com uma série de nomes pejorativos. Só que a rainha de paus, ela não é má, mas ela também não é boazinha. Ela é uma mulher objetiva, inteligente e muito determinada. Então, prestem atenção quando vocês virem essa carta da serpente, porque ela provavelmente vai estar falando de uma mulher com essa descrição. Se ela estiver numa posição onde ela seja amiga ou aliada do seu consulente, é um ótimo sinal. Caso contrário, se ela estiver numa posição desfavorável na sua tiragem, ela vai representar uma rival ou uma inimiga formidável. As posições desfavoráveis dessa carta para relacionamentos, principalmente, que é o que a maioria das pessoas, né, se preocupam quando vê a dama de paus, a carta da serpente. Ao lado da cauda do cão. Por quê? Porque a gente, aplicando a lei do olhar, a carta que está atrás do cão, ao lado da cauda do cão, quer dizer que está fora do olhar vigilante dele, que está prestes a dar um bote no cão. Numa tiragem de relacionamento, guardado o devido contexto, essa carta, estando nessa posição, vai representar uma posição desfavorável. E se ela estiver em cima da carta do coração, e principalmente se for entre as cartas do consulente e do seu interesse amoroso, parceiro ou parceira, ela muito provavelmente vai estar mostrando que há problemas naquele relacionamento. É possível que seja uma terceira pessoa? Sim, é possível que ela apareça também representando uma terceira pessoa ali, um triângulo amoroso. Mas, para a gente ter a certeza disso, nós temos que examinar o contexto das cartas. Esses pontos aqui são pontos de atenção que você deve ter. Continuando aqui, a carta da serpente e a rainha, né, essa rainha de paus, ela pode representar uma viúva, uma feiticeira ou curandeira, a sogra, uma madrasta, uma advogada, entre outros. Vocês veem que geralmente aqui são mulheres que ou estão em posições de poder, como, por exemplo, uma viúva, uma advogada, uma madrasta, elas são figuras centrais, ou estão em posições de oposição. Mas tudo isso vai depender do contexto que a gente está falando.
Indo aqui para a lei do olhar, eu já entrei nela aqui na carta do cão, mas vamos trazer de uma forma mais genérica aqui para a carta da serpente. Na frente da serpente, eu posso entender, ou na direção da cabeça da serpente, eu vou saber quais são os interesses dela. Ou seja, a carta que estiver imediatamente na frente da cara da serpente, vamos dizer assim, vai me dizer quais são os interesses da pessoa representada pela serpente, né? Ela vai me dizer qual é a área da vida na qual o consulente ou a consulente deve estar atento. Então, são 2 pontos de atenção aqui com relação à lei do olhar para a carta da serpente. Na cauda da serpente, eu vou ter quais são as reais intenções dessa pessoa, que está representada pela carta da serpente, e o que está sendo ocultado da consulente ou do consulente. Então, apliquem, principalmente em tiragens com blocos de carta, apliquem a lei do olhar, que vai ajudar muito a definir o que é que está sendo expresso, qual a mensagem que as cartas estão transmitindo para você. A serpente pode até entrar na sua vida ou na vida do consulente trazendo alguma confusão. Ela geralmente vai trazer alguma confusão, mas ela costuma revelar as verdadeiras intenções das pessoas. Então, não tenham medo dessa carta. Ela, na verdade, é uma carta que traz as revelações que nós precisamos para não ficar pagando de bobo para pessoas que tentam nos enganar. De qualquer forma, ela sempre chega trazendo algum tipo de transformação naquela situação que está sendo examinada. E, independentemente de quais forem essas transformações prometidas pela carta da serpente, elas estarão fora do controle do consulente. É como nas cartas das nuvens também. O consulente ou a consulente não tem o que fazer além de atravessar esse período de transformação da melhor forma possível. Daqui a pouco a gente se vê na próxima aula e eu vou falar da carta número 8, a carta do caixão. Até lá!